Olá, eu sou Ana Carolina Braga, esse é o canal Posso Te Mostrar. A gente está fazendo uma série de vídeos sobre o visto D4, o visto de estudante. Se você perdeu o último vídeo, clica aqui que você vai ficar por dentro de tudo. Eu estou aqui com uma convidada muito especial, a doutora Edilene Gualberto, que sabe tudo sobre o processo. Veio, inclusive, para Portugal para fazer o mestrado dela aqui, reagrupou a família e a gente vai conversar mais sobre isso. Muito obrigada, doutora Edilene. Vamos voltar para a nossa conversa, que tem muito assunto, não é? Muito assunto, pessoal. Estudante não acaba nunca. A gente conversou no vídeo passado sobre a questão dos cursos, né? As diferenças de cursos e quais cursos que dão direito aí ao visto D4. E eu quero já começar sabendo uma coisa. Tem uma melhor época para se candidatar, tanto para a universidade quanto para fazer o processo do visto D4? Agora! Ah, Nós estamos ótimo. aqui entrando na segunda quinzena de março e essa é uma pergunta perfeita. Estamos na melhor época para pedir o visto de estudante. Maravilha. Essa é a época em que as candidaturas estão abertas, estão começando a abrir, algumas já estão abertas, e é uma época boa, porque quem pede agora, em geral, para abril, começo de maio, já tem o resultado da candidatura e já pode pedir o visto. O nosso grande problema é, quando vai chegando junho, julho, parece que as pessoas começam a pensar que querem ir, que dá tempo para setembro. Todo mundo pede o visto junto. Em julho, agosto, fica saturado o consulado de pedidos de visto de estudante. Eles começam com várias exigências, eles atrasam muito, eles não dão conta. E aí, todo mundo atrasa, ninguém chega para setembro. Entra aquele desespero geral de mandar e-mail para o CEF, de mandar e-mail para o consulado, de mandar e-mail para a VFS. E cadê meu visto? E cadê meu visto? Mas as pessoas não percebem que é porque elas deixaram para a última hora. Se você faz um É. processo tranquilo no começo, se você em maio, por exemplo, apresenta seu pedido de visto, ele sai em 2 meses em geral. Com poucas exigências, eles ainda estão tranquilos, mas depois, e eu Aí digo isso por fica, ó. experiência, depois é muito complicado. Então, aproveite agora. É claro que você fala, mas doutor, o meu curso não abriu candidatura ainda. Sim, tem cursos que não abriram e não tem o que fazer. Uhum. Mas, para aqueles que já têm candidatura aberta, a minha sugestão é aproveitar esta época. Ótimo. Bom, as aulas, em geral, começam em setembro. Eu vejo que mestrado e doutoramento, às vezes, em outubro, né? Mas o ano letivo em Portugal começa em setembro. E várias universidades começam a abrir. Explica um pouquinho pra gente, porque eu já vi, abre primeira fase, segunda fase, terceira fase. O que é isso? Vamos lá, porque algumas pessoas acham que essas fases são fases eliminatórias. Ah, se eu passar na primeira fase, eu vou para a segunda. Não, não é bem isso. As universidades começam a abrir, em geral, a partir de janeiro. Então, é muito difícil você pegar alguma universidade que está aberto antes. Às vezes acontece, por exemplo, um mestrado, eu ainda consegui me candidatar em novembro para começar em março, em fevereiro. Ah, mas são poucas universidades. Em geral, as candidaturas abrem a partir de janeiro. Tem universidades que em janeiro, outras em fevereiro, às vezes em março. E aí elas colocam fases, mas essas fases são quantidades de vaga. Então você vai, por exemplo, na Universidade do Porto, em geral ela começa em janeiro, e a primeira fase, essa primeira fase tem 15 vagas. Na segunda fase eu vou ter 7 vagas. Na terceira fase eu vou ter 5 vagas. A quarta fase, se tiver sobrado, vaga. Olha, Em cada fase eles abrem um número novo de vagas para candidatura. Então, essa é uma diferença. entendi. Em Então, o ideal cada é pegar essa fase, a primeira gente abre. fase. O ideal é pegar essa primeira fase. Poucas Uhum. pessoas se candidatam logo no começo, então essa também é uma vantagem. Você tem uma quantidade maior de vagas e você tem mais tempo para entrar com o seu processo e chegar a tempo aí de começar as aulas presencialmente.
Exatamente, exatamente. Então, a minha sugestão é as pessoas deveriam avaliar o curso no ano anterior, inclusive, né? Então, por exemplo, se eu quero me candidatar para setembro, lá para outubro, novembro, já é bom que eu esteja de olho, que eu já saiba quais universidades, quais cursos eu quero, porque aí desde janeiro a gente vai acompanhando essas vagas, essas aberturas. E aí, quando abre, a gente já está com a documentação pronta para poder dar Uhum. entrada. Então, essa é uma vantagem. Mas há cursos, por exemplo, como o técnico superior, que nós falamos no outro vídeo sobre ele, que em geral vão abrir vagas a partir de junho, que é quando o secundário encerra. E aí esses alunos concluíram o secundário e podem se candidatar para um técnico superior. Então, Hum. estes especificamente, dificilmente você acha aberto nesta época do ano. Agora, licenciatura, mestrado, doutoramento, em geral, já tem candidaturas abertas. Eu, inclusive, no ano passado, montei minha planilhinha e eu tinha lá, Universidade, né, IPVC, que é o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, onde eu me candidatei. Ele abriu a vaga em junho, abriu a candidatura. E aí só em julho saiu o resultado da primeira fase. Então tava lá na minha planilhinha qual era a data que eles costumavam abrir para eu já ficar de olho. E aí eu peguei as outras opções também e coloquei. Então tinha realmente universidade que abria em março, tinha outra que abria em maio, tinha o IPVC que abria em junho. Então tinha que ficar de olho nisso, né? Passar ali para ficar sempre olhando os sites, vendo direitinho qual era a exigência de cada um para deixar esse documento, como você falou, adiantado ali para já ficar prontinho, né? Não tem essa regra que só abre em janeiro para todo mundo. Não é, né? Não é. Agora, uma coisa que é importante: muitos institutos politécnicos abrem nessa época. É mais comum a gente encontrar agora as universidades do que o Instituto Politécnico. Então, uma universidade privada, pública, costuma abrir antes. O Instituto Politécnico costuma realmente estar, mas não são todos, tá? Não são todos. A gente tem Bragança, por exemplo, que costuma abrir no começo do ano, mas muitos politécnicos costumam abrir mais para frente. Então, o ideal é pegar aquele site que você falou lá no último vídeo, olhar ali a planilhinha de todos os cursos em todos os lugares, ver quais são todas as opções que você quer se candidatar e colocar a sua planilhinha, fazer a sua planilha para saber qual é a data de cada um e não perder o início aí da primeira fase, né? Porque uma coisa muito importante é você definiu o curso, aí você vai buscar as regiões, e aí você vai colocar o seu calendário, para que você tenha atenção, para que você tenha a sua meta, para que você tenha o seu prazo. Isso faz parte do planejamento. E não são só essas, né? A gente tem muitas metas e muitos prazos a cumprir numa mudança de país. Então, uma delas, no caso do estudante, é acompanhar as candidaturas, estar atento aos calendários e aproveitar as melhores oportunidades. E quanto mais você pesquisar, você vai ver que realmente o meu curso, por exemplo, mestrado em marketing, eu posso pagar de 1.000 euros anualmente a 5.000 euros anualmente, assim, vai depender da universidade, da região, né? Então, é fazer essa pesquisa prévia para deixar tudo direitinho. Porque algumas pessoas já sabem, eu quero morar naquele lugar. Então não adianta, se você quer morar em Setúbal, procurar um curso no Porto. Não faz sentido. Sim. Então, essa é uma das questões, né, que a pessoa precisa analisar. E você recomenda fazer mais de uma candidatura ou apenas uma você acha que já é suficiente? Quantas você acha que é o ideal, assim, para as pessoas? A pessoa quer vir estudar em Portugal. O que você recomenda? Olha, eu não candidataria em uma só. Eu acho arriscado. Eu selecionaria umas 3 universidades. E o que eu faria? Como elas têm datas diferentes, e é como eu tenho feito com quase todos os clientes, olha, vamos escolher 2, 3, ok. Então agora vamos pegar por datas. Olha, essa daqui vai abrir primeiro, essa vai abrir depois, essa vai abrir depois. Às vezes a gente já, quando sair a próxima, já tem o resultado dessa.
Uhum. Agora, se a gente escolher universidades que estão com candidaturas muito próximas, aí ou a gente escolhe ou candidata em todas. Mas eu candidataria em pelo menos duas, se forem Certo. próximas, né? E Uhum. principalmente se o curso é muito concorrido, se a universidade é muito concorrida. Ah, eu quero fazer mestrado em Direito numa universidade pública. Olha, vamos candidatar em todas as públicas que abrirem, porque a concorrência é muito grande. Então, tudo Entendi. vai depender do seu curso, da universidade que você escolhe, da região, né, e das Uhum. opções que a gente tem. Entendi. E para se candidatar, entrar no site, como a gente disse lá no outro vídeo também, entrar no site, ver quais são as regras, né, de cada universidade ali, vai pagar uma taxa para candidatura, né, vai mandar os documentos, né, e depois vai As ficar de olho, é taxas isso? são variáveis, né? São bem variáveis, como a gente falou no outro. A documentação também, tem aqueles documentos que são obrigatórios, não adianta, né? Diplomas, certificados e históricos, aí não tem muito o que fazer. E as taxas, assim, você paga uma taxa para candidatar. Depois você vai pagar uma taxa quando você for aprovado, para poder fazer a matrícula, a inscrição e um seguro. Aí você precisa de uma carta para entregar ao consulado. Aí, em geral, elas vão te cobrar para emitir essa carta. E aí tem as propinas, que são as mensalidades que você vai pagar. Então, Uhum. a pessoa precisa contar com isso, porque tem universidade que exige que você antecipe algumas propinas no momento da matrícula. Então, Entendi. você precisa pagar a matrícula, vai pagar a inscrição, seguro e duas propinas. Olha. Aí foi 1.000 euros. Tem que entender o que é todo ali para você se planejar direitinho, né? Agora, se por acaso a gente está falando dessa época aí, qual é a melhor época? Se por acaso a pessoa realmente entrou agora e já viu que a primeira fase já foi, tudo bem tentar ali a segunda fase, não é um impeditivo, certo? Não, não é um impeditivo. Eu acho que se é o local que ela quer, se é o curso que ela quer, ela pode tentar em todas as fases. Se a sua universidade tiver 4, ela pode tentar nas 4. Não vejo Uhum. nenhum impeditivo. Agora, Passou em se tem uma uma, universidade próxima, com a primeira fase, com mais vaga, aí, se tiver que escolher, eu, Edilene, Uhum. optaria pela aquela que está na primeira fase, que tem mais vaga. Entendi. E aí, se você passou na primeira fase, ou na segunda fase, ou na terceira fase, pro visto, não importa. Passou, fez a sua matrícula, e aí vai entrar com os documentos pro visto. É isso? Exatamente, exatamente. Certo. E esse é o assunto do nosso próximo vídeo. A gente vai falar sobre os documentos para dar entrada realmente no processo de visto. É bastante coisa. Eu me lembro do meu, assim, foi um envelope lotado de coisas. A gente vai falar tudo sobre ele. Então, você que está aí, acompanha a gente. Essa semana é uma série de vídeos sobre o visto D4 com a doutora Edilene Gualberto. Muito obrigada, viu? Eu quem agradeço. Até já. Tchau!